Olá, tudo bem? Eu sou Marivaldo Gomes, bem-vindo ao meu canal Marikbu, beleza? Tava aqui fazendo uma leitura, fazendo aqui um estudo um tanto básico, não bem um estudo, tava lendo aqui uma situação e resolvi gravar esse vídeo para partilhar um pouco com você sobre essa incrível, vamos assim dizer, essa incrível ousadia desses meninos. Que meninos? Pega os nomes aí das figuras sensacionais, certo? Olha o nome: Sidraque, Misaque, Abdenago. Não é nenhum nome de super-heróis, certo? Não é. De repente não é nenhum nome de popstar. Não é. Mas, cara, são nomes de 3 pessoas que eu posso dizer pra você, assim, que, cara, eu fico pensando assim, será que eu teria a mesma coragem que eles? Será que você, de repente, teria a mesma coragem que eles? E aí, quando eu falo assim, se você teria essa mesma coragem, ao mesmo tempo nem é a coragem, mas teríamos a mesma fé que esses rapazes? Entende? Porque, só para você entender, essa leitura, ela está no livro de Daniel, tá? Daniel 3, ok? Começa ali, Daniel 3, tá bom? Foi da onde tudo começou. Daniel, capítulo 3. E você pode ler aí, cara, para você, assim, devorar mesmo ali até o 4. Ou seja, Daniel 3 inteiro. E aí você vai poder entender um pouco melhor sobre tudo isso, sobre toda essa força desses meninos, sobre toda essa ousadia, essa coragem. Ao mesmo tempo, este temor. Porque a gente se diz tantas vezes que a gente confia em Deus, que a gente acredita em Deus, que a gente tem fé, né? E etc. Mas muitas vezes, sem perceber, numa coisinha bem pequena, numa coisinha bem simples, nós somos postos à prova e às vezes sem se dar conta, a gente dá uma camuflada ali. Vamos ser sinceros. A gente dá uma leve camuflada ali, certo? A gente se esconde algumas vezes em algumas situações desse ou daquilo outro, a gente se esconde. O que eu quero dizer, a gente se esconde em relação a quê, Marivaldo? A gente omite um pouco a nossa crença em Deus. A gente fica meio que em stand-by em algumas situações. A gente fala assim, não vou discutir isso, porque isso aqui não é legal, tal, discutir. Não quero colocar nada à prova. Mas não vem bem isso. Então, eu perguntasse para você assim, até onde iria a tua fé? Certo? Até onde iria o teu temor a Deus? Ao mesmo tempo que eu faço essa pergunta para você, eu também, eu me refiz ela a mim mesmo diversas vezes aqui, neste momento, nessa situação, porque pega mais ou menos o contexto, certo? Da história. Vou falar para você assim, mais ou menos assim, numa linguagem mais simples, não faltando com respeito com o que está aqui, tá bom? Mas só para que a gente possa chegar numa ideia mais, como que eu falo, assim, uma ideia mais direta. Pensa assim, tem um rei, aqui no caso o rei Nabucodonosor, sei lá, certo? O rei vai lá, cria uma situação e que todo mundo que passasse diante daquilo ali teria que fazer uma reverência, teria que se prostrar tal e tudo mais, né? Aquela situação que o rei ali colocou, certo? Beleza. Então, muitas pessoas temendo por sua vida acabam seguindo o quê? Ao pedido, a ordem do rei. E aí, bom, 3 meninos, vamos dizer, 3 mais que mosqueteiros, fala assim, não, de forma nenhuma, porque nós, não tem como. Eu fico imaginando assim, faz de conta, um olhando pro outro e tal, aí pensa assim, Sidraque pega e fala assim pra Misaque, Misaque, e aí tal? Aí Misaque olha pra Sidraque, não sei, aí depois olha pra Abdenago, isso aí tá errado, não vou fazer isso não, de forma nenhuma.
E aí, não, nós não vamos prostrar diante de nada. Ou seja, eles tinham o Deus deles, a quem prostrar as suas adorações e cultos e tudo mais. E quando eles vão de contra isso, certo? Então eles fazem o quê? Eles afrontam ao rei. E aí vai a galera falar lá pro rei, mas aqueles três ali não quiseram se curvar, tá? E como foi combinado, eles devem ir pra fornalha. Negou? Não tô falando que eles iam pra uma fogueirinha. Eles iriam pra uma fornalha. Cara, imagina, o rei chega lá, dá mais uma chance pros caras. Ó, fiquei sabendo que vocês fizeram isso e tal, e aí, vamos fazer o seguinte, dá pra vocês fazerem o que tem que ser feito, e aí eu não vou colocar vocês nas fornalhas aí. Não. Eles falam, não vamos. Ou seja, e o rei vai cumprir conforme a sua palavra. Cara, os três são amarrados, entendeu? E jogados na fornalha. Mas você pensa, assim, eu tava aqui tentando refletir assim comigo. Cara, você tá ali naquele desespero, você fala, meu Deus do céu, a gente vai morrer. A gente vai morrer porque a gente não fez uma coisa tão simples. Assim, no meu pensamento. Mas aí, vamos tentar fazer uma leitura, os caras dizendo assim, cara, se for pra Deus, entendeu? Que seja na vida, que seja na morte. Não é pra Deus? Seja na vida, seja na morte. E aí, cara, os meninos são jogados na fornalha, certo? Cada um deles aqui vai ter... Cada um deles não, vai ter o cântico aqui, como fala aqui à frente, ó, vai ter o cântico de Azarias, certo? O cântico dos três jovens, certo? E nesses cânticos eles vão estar entoando diversas, vamos dizer assim, louvores tal, voltados para Deus. Cara, e ali no meio de todos eles que as pessoas estão vendo ali tal e tudo mais, são três na fornalha e logo mais é observado ali, é notado uma quarta pessoa, ou seja, um anjo de Deus, entende? Um anjo de Deus está ali no meio deles, livrando eles de toda aquela situação, refrescando as labaredas. Cara, você tem noção do que é isso? Né? E às vezes você fala assim, noção do quê? O que eu estou querendo dizer assim, você tem noção da ousadia desses caras? Se fosse, eu fiquei pensando assim, se fosse a gente no dia de hoje, uma pessoa chegasse para nós assim, cara, uma situação simples, sei lá, às vezes eu fiquei pensando assim, se um cara pega, manja, e eu pensei numa coisa assim, um cara pega e chega aqui, ó, e fala, aí ô queridão, é o seguinte, nega a tua fé, nega a tua crença em Deus, senão eu te mato agora. Eu fiquei pensando, meu Deus, o que será que eu faria? Deu na hora ali, sei lá, desculpa o termo da palavra, cagando de medo, o que será que eu faria? Porque eu fiquei pensando comigo assim, ainda sendo hoje, esses três jovens, e acontecesse dessa maneira, eu acredito que eles dizem assim, não nego. Então assim, a minha reflexão hoje faz pensar assim, cara, como que está a minha fé? Entende? Como que está a minha relação com Deus? Até que ponto? Até que fala assim, até que capítulo da minha vida, até que página eu estou disposto a tudo por Deus. Inclusive, sei lá, ser jogado numa fornalha de fogo. Né? Você já pensou nisso? Não sei, eu vim aqui para trazer esse questionamento para ti, porque agora eu tô com isso na cabeça, tô pensando nisso. Tô assim, tipo, mano, até que ponto? Por isso é preciso a gente voltar para dentro de nós e começar a reconfigurar algumas coisas no nosso interior. Porque se esses jovens, que eu falei ainda há pouco, tinha tamanha fé, é porque eles conheciam o Deus que tinham. E se hoje
de repente a gente não tem tanto essa fé, é porque a gente ainda não conhece. Não é verdade? Pô, Marivaldo, e encerrando mais um